Porque quando você aprende um novo idioma, você afasta problemas cognitivos ou de doenças relacionadas ao cérebro, né? Então, Como manter uma escola viva no mercado que muda toda semana? então eles criaram uma metodologia feita para nós, sabendo da nossa cultura, da nossa língua e do nosso sistema educacional. 3 professores que eram alunos. Se desenvolveram tão bem em tão pouco tempo, que viraram instrutores e aí depois professores. Alex, você se lembra da primeira matrícula e como foi esse momento lá atrás quando você montou a escola? Porque se for fazer algo só pelo dinheiro, talvez não valha a pena. Mas se for fazer algo que a pessoa sinta satisfação de estar lá, de acordar todo dia feliz, porque vai fazer algo que gosta, isso não tem preço. Alex, e se você pudesse deixar uma mensagem para quem quer começar um negócio ou um dono de pequena empresa, que mensagem seria? Alô, Brasil Empreendedor! Tá no ar o Gestão Sem Gravata, o programa que conjuga o verbo sobreviver no presente do indicativo e aplica prova surpresa na vida real. Você que treina equipe com orçamento curto e tenta manter o inglês fluente e o caixa saudável, respira fundo, porque esse episódio é a pausa que seu burnout pediu. Porque aqui a gente traduz a gestão como ela é, sem dicionário bonito, mas com muita prática de campo. Eu sou o Marcelo Mello, contador raiz da Spaces, e você já sabe, toda quinta-feira às 19 horas é hora de dar o play aqui e deixar aquele like e compartilhar com quem entende que ensinar também é empreender. E hoje o assunto é mais importante que o verbo irregular. Como manter uma escola viva no mercado que muda toda semana? Direto de um universo onde as palavras viram pontes, os idiomas viram portas e a família é a base de tudo, recebam com aquele aplauso bilíngue, português com sotaque de coragem, ele que comanda ao lado do irmão uma das unidades mais queridas da KNN Idiomas, aqui de Americana. O meu amigo Alex Azevedo. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado, Marcelão. Pô, eu fico lisonjeado de estar aqui com você e compartilhar um pouco da minha história contigo. Legal. E com todos. Gente, o episódio de hoje tá demais, hein? Você sabe falar inglês? How are you doing? Tá vendo? Nem eu sei falar. Alex, você vai ensinar um pouco pra gente hoje, né? Com certeza, meu amigo. Legal, gente. Não percam, hein? Então, Alex, começa aqui já dizendo pra gente o seu começo empreendedor. Como que você percebeu lá no passado que você um dia, sei lá, seria um empreendedor ou você tinha algum tino para ser dono de algum negócio? Eu no passado nunca imaginei que eu seria dono de algo, né? Tanto porque eu imagino que eu comecei a ser empreendedor quando eu morava fora, né? E o pessoal pedia ajuda. Por eu ter um inglês muito bom, pedi ajuda para traduzir aquele currículo, para ajudar a fazer uma entrevista e tal. Aí eu percebi, poxa, né, se eu posso ajudá-los aqui, talvez eu possa até ganhar um extra com isso, né? Então eu ensinava o pessoal a passar uma entrevista em inglês, morando fora, né? Então eu ajudava os brasileiros com isso. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar numa grande empresa, né, uma empresa multinacional, e lá eu também ajudava os colaboradores, né, da parte principalmente de TI, que tinha que ter a parte de comunicação por telefone com o mundo todo, e eles tinham muita vergonha, muito medo. E aí foi quando, né, eu tive a ideia, falei, poxa, se vocês quiserem, eu posso dar uma aula aqui, toda semana aqui pro pessoal aqui, para ensinar eles o que eles devem falar, como eles devem falar, e assim foi surgindo aquilo, né, porque daí Alex, você pode dar aula de inglês para mim? Você gostaria de dar aula de inglês aqui pro meu amigo, pro meu irmão? E aí eu comecei a alimentar essa ideia. Poxa,
Não, eu trabalho aqui tal horário, ó, tal horário eu posso, né, aprender aqui, né, a dar aula, dando aula, né? Então, aí eu comecei a trabalhar com isso, né, lógico, como um hobby, na verdade, foi como um hobby, né, eu nunca pensei que ia ser E professor. quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha, acho que 27 anos, eu tinha acabado de voltar para o Brasil, foi em meados de 2013. Já estava fazendo o que eu queria, né? Que era trabalhar numa multinacional, não ter mais dor de cabeça quanto a dinheiro, porque eu fui embora para aprender e melhorar o meu inglês, né? E então, quando eu voltei, eu já tinha conquistado aquilo praticamente que eu queria, que era um bom trabalho numa grande empresa. Mas o que eu me fazia sentir satisfeito e feliz era o dia que eu ia lá para dar aula para esse pessoal. Então eu enchia um auditório lá com 20, 30 também denominados geeks ou nerds, né, da área de TI, a pessoas que têm problema de comunicação interpessoal, né, e eu tinha que fazer eles falar inglês, eu tinha que fazer com que eles usassem o conhecimento deles e explorassem isso para que eles se comunicassem com o mundo, né, porque a gente tinha comunicação com os Estados Unidos, Canadá, Índia, Europa, e eles tinham que se comunicar com esse pessoal por telefone, e por telefone ainda mais difícil, porque a gente não vê, né, não tem o movimento corporal, não tem o face-to-face, né? Então eu tinha que elaborar aulas mirabolantes para ajudar esse pessoal. Mas eu me sentia muito satisfeito quando eu via que dava certo. Né? Foi aí que uma pessoa foi me indicando, outra, Alex, você não quer dar aula para mim? Quer dar aula pro meu irmão? Aí meus amigos aqui americanos também, você não quer dar aula para mim e tal? E eu comecei, né, no meu tempo livre, a fazer isso como um hobby. E eu fui gostando, fui dando corda aí e aí eu acho que foi ali que foi o começo, então, da minha fase empreendedora, onde que eu vi que eu poderia trabalhar para mim mesmo. Poxa, que bacana. Então você sentiu amor em ensinar as pessoas, algo que você já dominava, porque você aprendeu a falar inglês como? Numa escola? Você aprendeu indo para fora? Não, eu aprendi, eu entrei numa escola de idiomas, eu tinha 12 anos de idade, porque o meu irmão, ele já morava fora na época, ele morava na Inglaterra, então ele falou, vai aprender inglês que é importante. E aí, eu não imaginava, né? Para mim era só mais alguma coisa que eu tinha que fazer. Mas, e aí, né, a minha mãe, com todo o carinho, me forçava a ir ao curso, né? Mesmo eu não gostando. E graças a Deus eu consegui, né, completar o curso, né, até o avançado. Foram aí 7 anos estudando, 6 anos e meio mais ou menos. E aí, depois que eu terminei, então já tinha um propósito. Arrumar um trabalho numa multinacional. Aí eu entrei numa multinacional para ganhar um dinheirinho. Então isso foi antes de eu ir embora. Aí eu falei, poxa, já que eu tenho inglês legal, por que não ir para fora também? E meu irmão estava voltando pro Brasil depois de 10 anos lá fora. Eu falei, então quando ele voltar eu vou. Aí foi isso que aconteceu. Ele voltou, eu pedi demissão, peguei o dinheiro do meu carrinho e investi nessa jornada para fora do país. E quando você chegou lá, o seu inglês? Eu era bem confiante, né, no meu inglês, mas mesmo assim travou, né? A gente pensa que, não, eu domino, sou foda, mas, cara, a hora que você chega lá, você vê as pessoas falando com sotaque que você não conhece, você nunca tinha escutado, mas foi muito legal, porque eu fui morar num host family, uma casa de família irlandesa, e lá tinha 2 italianas, um espanhol, eu e um outro brasileiro. Esse outro brasileiro não falava quase nada de inglês, o espanhol não falava nada de inglês e as 2 meninas italianas também não. Então eu já tinha que ir lá dentro da casa ajudar eles a se comunicarem com a nossa mãe. Então no começo foi bem desafiador, mas foi muito legal, porque mesmo assim eu já vi que era muito gostoso ajudar as pessoas a se comunicarem. E hoje o Alex fala que línguas? Inglês e espanhol. E tô querendo começar agora italiano. Além do português. Legal. E conta pra gente, Alex, como que nasceu a ideia de abrir uma das franquias aqui em Americana da KNN?
Cara, eu não tinha ideia que eu iria abrir um dia a minha própria escola, né? Isso foi um acaso também, porque eu já tinha saído dessa multinacional, já estava dando aulas particulares, já dei aulas em 7 escolas diferentes aqui americanas, e eu era coordenador de uma outra bandeira. E eu também tinha minhas aulas particulares por fora. Então, eu relativamente já estava bem financeiramente, já estava sossegado, né, para assim dizer. E contudo, eu tinha completado um curso de comissário de bordo. Isso foi em outubro de 2018. Eu fiz uma entrevista para Qatar Airways e eu tinha passado no primeiro momento, né? E eu falei, poxa, então talvez eu vou, né, trabalhar com isso aí, porque eu gostava de viajar e tal, sempre gostei muito. E aí, isso foi em outubro de 2018. No começo de novembro de 2018, a KNN veio nos procurar. Então, ele veio através do meu irmão, porque eu não atendia a ligação e tal. Aí acharam o meu irmão também tinha uma escolinha pequena de inglês já. Tinha acabado de começar e queria conversar comigo, o rapaz queria me procurar, né, o consultor lá da KNN. E eu falava, não quero, poxa, né, já faço já o que eu gosto. Talvez eu vou fazer minha paixão aqui, que é ser comissário de bordo também. Tô num processo seletivo bacana. Né, não quero, vou arrumar problema pra minha cabeça não quero, falar pro meu irmão. Não, fala pros caras aí que eu não quero. Aí o cara foi insistente. Não, Alex, vamos conversar, tal. Ele vinha pra Americana toda semana tentando me encontrar e não me achava. Aí um dia era um domingo, eu gostava de assistir futebol à tarde num bar de um amigo meu, e era caminho, a escola do meu irmão era caminho pra esse bar. Eu falei, então, fala pra ele, se ele quiser conversar comigo domingo à tarde, 2 horas antes do jogo, começava 4 horas, aí eu passo lá, a gente troca uma ideia. Aí eu fui de chinelo, camisa cavada, bermuda, e o cara, cheguei lá, o cara todo social e tal, e falou, pô, Alex, prazer te conhecer e tal, eu já ouvi falar muito de você. Eu falei, ô louco, rapaz, nem sabia que eu era famoso. Não, poxa, né, você tem vários números aqui interessantes aqui na parte pedagógica, onde você está trabalhando, e eu queria te oferecer aqui uma oportunidade para você ter seu próprio negócio e tal. Eu falei, não tô afim, não. Não, cara, mas vamos conhecer pelo menos tal. Falei, então deixa eu ver o material. Conhecer não custa nada, né? Fui lá, vi o material, achei interessante de início, assim. Mas me explica, eu queria saber a metodologia, né? Queria saber a parte pedagógica ali do assunto e o cara não sabia me explicar. Porque ele era a parte mais comercial ali, né? De implementação. E ele falou assim, viu, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar com o dono para pagar uma viagem para você e pro seu irmão passar uma semana lá em Santa Catarina e conhecer nossas escolas. O que você acha? Eu falei, tudo pago? Ele falou, tudo pago. Falei, então beleza. Bem, se ele aceitar, eu vou. Aí eu tinha umas férias para tirar no meu emprego e tal. Então, aí 2 semanas ali, pensando, refletindo. Chegou lá as passagens, né? Os tickets do avião, o hotel, tudo, reserva. Falei, então bora lá. Aí foi eu e meu irmão lá. A gente parou em Florianópolis. Primeiro, conhecemos a escola lá. Aí, resumindo, a gente conheceu 7 escolas, praticamente, em 7 dias. Mas o que me pegou foi a segunda escola que eu conheci. Foi onde eu queria participar das aulas, né? Eu queria saber, então por que vocês são tão diferentes? Por que isso está acontecendo tão rápido, esse crescimento de vocês? Por quê? Então eu queria entender na prática. Então eu ia assistir as aulas. Eu entrava lá como se fosse uma pessoa que só queria aprender inglês e tal, e conversava. Daí no intervalo de uma certa aula, eu conversei com alunos que estavam no Teams, né, os livros adolescentes. Perguntei, durante a aula foi muito legal, porque a gente conversou sobre vários assuntos, tudo em inglês. Eu perguntei, galera, que bacana, hein? Quanto tempo vocês estão aqui? Falou, acho que 1 ano e meio. Não é possível, 1 ano e meio. Então eu falei, eu acho que 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses.
Eu fui lá e perguntei pro teacher, ô teacher, quanto tempo vocês estão aqui? Esses alunos estão aqui? Olha, eles estão no 3º livro, estão começando agora, 1 ano e meio. Eu falei, não é possível. Eu parei e pensei comigo mesmo, falei, poxa, essas molecadas aqui com 1 ano e meio estão falando mais e melhor do que os meus alunos de 3, 4 anos. Pô, eu me senti meio mal, né? Falei, por que eu tô fazendo de errado? Aí eu fui depois, conversei com o coordenador pedagógico lá da unidade, eu esclareci isso pra ele. Ele falou, cara, não é você que tá fazendo de errado. É a metodologia. É porque ela é prática. Ela é fácil, natural e progressiva. Nós temos aqui uma metodologia que coloca o idioma desde o primeiro dia de aula. Então, nossos alunos falam desde o primeiro dia. Nós não mexemos muito com a parte gramatical, mas nós colocamos como se fosse uma criança aprendendo a falar. Que começa a repetir, produzir frases, aí depois questionar. Falei, poxa, que bacana. Aí fui dormir e tal, com aquilo na cabeça. Como que aquela molecada... Ah, não, preciso conhecer outras escolas. Aí em outra cidade, quero assistir uma aula. Aí ia lá, participava da aula, 2 horas de aula. Pô, quanto tempo vocês estão aqui? 1 ano. Falei, não é possível. Já estão falando assim? Sim. Falei, poxa, eu já trabalhava já nessa área, já estava na área já fazia uns 5 anos. E eu nunca tinha visto algo tão rápido. Eu já conheço tudo quanto é metodologia, já trabalhei em 7 escolas diferentes. Falei, poxa, cara, não é possível. E aí foi que eu peguei e sentei com o meu irmão e falei, ó, o negócio funciona, é bom. E eu, como professor, era o meu sonho fazer com que os alunos falassem o mais rápido possível. Porque eu não quero que eles passem o que eu passei. Ficar 6 a 7 anos para chegar no nível avançado. E é isso que estava acontecendo desde quando eu aprendi até agora. Eu não vi evolução nesse processo. Porque era praticamente os mesmos livros, a mesma metodologia. E agora que eu vi algo diferente, falei, não, é isso aqui. Pô, mas e ser comissário de bordo, né? É minha paixão. Mas eu amo mesmo estar dentro de sala de aula. Eu amo ver a pessoa evoluindo. Então, vou escolher uma paixão ou um amor? Fiquei com amor. Aí entrei de cabeça nesse problema aí, que é ser empreendedor. Entendi. Então você se encantou pelo método. Exato. Nossa, que legal. O nome KNN, ele tem uma história por trás. Mas para você, o que ela representa na prática? Ela representa toda uma ruptura do que eu pensava que era o idioma no Brasil. Ela representa o que eu não imaginava que poderia acontecer. Que é uma pessoa aprender a falar um idioma em pouco tempo. Porque para mim, desde do que eu aprendi, tudo que eu já dei aula, ministrei aula em metodologias diversas, eu nunca tinha visto aquilo. Então foi uma ruptura de realidade. E representa para mim isso aí, a rapidez e a prática do aprendizado. Surpreendente. Legal, muito bom. E qual foi, assim, no começo a gente sabe que sempre tudo é mais difícil, né? Uhum. Qual foi a maior pegadinha que vocês enfrentaram, né? Você e seu irmão, né? Algo assim que ninguém contou sobre ter uma escola. Isso é bom, né? Os números, né? Lógico, a gente se impressiona com os números, né? Poxa, se a gente tiver X alunos, vamos receber X. Mas aí, a maior pegadinha foi que ninguém falou sobre os tributos, as taxas, todos os encargos que tem a ser um empreendedor no Brasil. E não são poucos, né? Não. Eu vou até aproveitar esse gancho seu aí para falar agora do nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária. Você que também tem uma escola de inglês, tem uma outra escola que seja qualquer tipo de ensinamento, você deve pagar bastante tributo aí também. Os tributos no Brasil são um dos maiores tributos do mundo, é o 7º ranqueado, né? Então, muitas empresas têm parcelamentos de impostos. Se você conhece alguém que tem parcelamento de imposto com a Procuradoria da Fazenda Nacional, entre em contato com o pessoal da Spaces através desse QR Code que está aparecendo aí no seu vídeo ou através do site spaces, com 2 S no final,
O pessoal vai fazer uma análise no seu parcelamento e vai te mandar uma simulação com redução na parcela. E ainda nesse final de mês você já vai economizar, tá? Então esse é o nosso patrocinador Spaces Redução Tributária. Então voltando aqui para o nosso papo, o que mais mudou no ensino de idiomas desde que vocês entraram nesse setor? Olha, como a tecnologia, os idiomas também têm uma evolução muito rápida, né? Então, se a gente parar para pensar que as pessoas mudam, o pensamento muda e toda a tecnologia muda, então nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Então, ela foi sendo introduzida nos idiomas e hoje são ferramentas que podem agregar muito para a evolução do aluno. Entendi. E hoje tem aplicativos também, Sim. né? Meu cunhado acho que faz lá... Duolingo, um famoso. aplicativo lá, então é loucura. Lá na empresa de vocês, como vocês dividem as funções na prática? É você, seu irmão e... E tem minha irmã também. Sua irmã trabalha Isso. com você também. Exato. Na verdade, os sócios são Eu e meu irmão. você e seu irmão. Uhum. E como vocês dividem as funções? O meu irmão, ele fica mais com a parte financeira, né? E eu, lógico, com a parte pedagógica, né? O que eu estudei, é o que eu estudo, é o que eu sei. E também agora tomo conta da parte comercial. Na verdade, eu tomo conta da parte comercial desde sempre também, mas eu só descobri depois. Faz tudo, viu, gente? Então aproveita essa oportunidade e já faz uma propaganda aqui para o pessoal conhecer quais línguas a escola ensina, conta um pouco sobre a metodologia e passa o seu Instagram, porque tem gente que está escutando a gente no Spotify, não vai conseguir ter acesso ao CG. Perfeito. A KNN Idiomas quer dizer Knowledge Now, conhecimento agora. Então o que isso quer dizer? Nós criamos uma metodologia feita para quem fala português. Totalmente diferente das outras metodologias que são criadas nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo, e espalhadas pelo mundo, né? Então nós sabemos, por exemplo, que um chinês e um japonês, para aprender o idioma, é 20 vezes mais difícil do que nós. Já um alemão é 10 vezes mais fácil do que nós, pela proximidade linguística. Então eles criaram uma metodologia feita para nós, sabendo da nossa cultura, da nossa língua e do nosso sistema educacional, que é precário em idiomas. Então, essa metodologia entrou para solucionar um problema enraizado no nosso país, que é o baixo nível de fluência em inglês ou qualquer outro idioma. Então, a partir disso, nós criamos também o espanhol para quem fala português, temos agora italiano, francês e alemão. Então, são 5 línguas que você pode escolher, que temos a mesma metodologia, que, apesar disso, conseguimos fazer com que seja, ao invés de 12 a 14 meses por nível, como as outras metodologias internacionais, então a metodologia nossa, para quem fala português, conseguimos fazer em 6 meses por nível, o que dá aí uma fluência entre 18 a 24 meses. Caramba, muito rápido. Sim. Eu mesmo estudei inglês, mas eu estudei assim com uma professora particular e também no YouTube, né? Estudei 1 ano, não aprendi quase nada. Pois é. Não é fácil não, gente. Você tá gostando do papo? Se você estiver gostando dessa conversa aqui, não saia desse vídeo, fique até o final, porque tem muita coisa aqui para acontecer ainda. E não esquece de deixar aquele like pra gente. Combinado? E vamos seguir aqui então. Alex, qual a história mais inusitada que já rolou numa sala de aula lá da sua escola? Tem várias. Vamos lá, deixa eu lembrar algumas, né? Com as turmas de adulto, nós temos um chamado Drinking Class, onde nós saímos, vamos para um barzinho tal, e, né, lógico, né, tomamos aquela cervejinha e falamos inglês, né? Para deixar o pessoal mais desinibido, né, para a gente conectar também outros alunos com outros níveis, fazemos algo bem leve. Aí um belo dia, né, a gente, né, avisamos lá, semana que vem vai ter Drinking Class, and don't forget, guys. Aí, de repente, chegou um aluno com 2 caixas de cerveja na aula. Aí eu falei, não é aqui que vai ser o Drinking Class, né? E era um aluno novo e tal. Não é aqui não, a gente vai para um barzinho.
Pô, e agora a cerveja aqui tá geladinha. Eu falei, então, bora, Ei, guys, bora, enfim, né? O que vocês acham? Vamos beber aqui então, Então a gente ficou lá ali na sala de aula mesmo, né? Teve que tomar aqueles engradadinhos de cerveja, né? Um momento muito difícil para nós. E foi muito inusitado isso aí, porque, né? Trabalhar e se divertir. Ensinando e tomando uma cerveja. E o pessoal curte bastante, Isso é uma muito ideia legal. boa, pessoal. Nós vamos começar a fazer isso aqui na Space também. Tomar um vinho na parte da tarde, quando estiver fazendo aquela simulação. Alex, e qual foi o aluno mais marcante que passou lá pela escola, assim? Poxa, cara, agora é difícil. Deve ter vários, né? Eu posso dizer dezenas com toda a prioridade, porque são muitos, né? Aqueles que queriam para ir embora do país, né? Para fazer um intercâmbio. Eles chegam lá no país e tal, mandam uma foto pra gente. Teacher, consegui, tô aqui. Olha que legal, olha, estou trabalhando com isso aqui, né? 3 meses atrás, um aluno da Hyundai tinha que fazer uma prova muito importante da Cisco, na parte de TI, e é muito difícil, né? Então, além das aulas, né, nós também oferecemos aulas extras de inglês para fins acadêmicos, pessoais ou profissionais. Aí ele estava muito nervoso, que tinha que fazer essa prova, que se ele não passasse nessa prova, ele podia perder até o cargo dele. Se alguém passasse, por exemplo, ele não ia ter um aumento. Aí eu falei, não, calma, faz o seguinte, traz alguns simulados, vem aqui na escola, fora do seu horário de aula, vamos estudar isso juntos, colocar aí uma linha de raciocínio para que você passe nessa prova. Então ele foi lá, trouxe, fizemos uma aula extra, 2, e ele mandou para mim depois que passou no teste, ganhou um aumento de 70%, 80%, não me lembro bem, no cargo dele, então foi muito legal. Alex, empreender com o irmão é mais parceria ou mais paciência? Como que funciona? É os dois, né? Todo mundo sabe que é os dois. Tem que ter parceria e tem que ter paciência. Eu acredito que seja mais parceria, porque senão não pode dar certo, não tem como dar certo. O fato de você ter um sócio que você confia de corpo e alma, que sabe que não vai te passar a perna, passar para trás de qualquer maneira, né? Lógico que pode ter deslizes, problemas, mas é tudo resolvido lá dentro, então tem que ser mais parceria. Tem que ter paciência, lógico, porque quando nós trabalhamos com pessoas que amamos, nós agimos com emoção. E um respeitando o espaço do outro. Tem que respeitar o espaço do outro. Tem que trabalhar um no espaço do outro para não agir com emoção. E qual foi, assim, a decisão mais maluca que você já tomou? Foi sair do meu comfort zone e abrir uma empresa, cara. Eu acho que essa aí, Eu acho que essa é uma das decisões mais malucas de todos os empreendedores, não é verdade? Você que está assistindo e empreende, um dia você teve uma ideia e falou, puxa, acho que eu vou sair do meu emprego fixo, do meu 13º, das minhas férias, fundo de garantias, né, que você tem, que hoje em dia, na verdade, nada é garantido, mas na cabeça nossa é ensinado, a mãe ensina, o pai ensina, você tem que ter um bom emprego, trabalhar numa multinacional, e é muito difícil largar isso para você montar um negócio, né? Alex, se você pudesse voltar no tempo, lá no primeiro dia que você montou a escola e dar um conselho para você, qual conselho seria? Bom, o conselho seria, com certeza, ter estudado mais a parte de administração e gestão de pessoas. Porque quando você trabalha sozinho com uma outra pessoa, é uma coisa, mas daí quando você tem vários colaboradores para você lidar, não somente com a parte estrutural ou financeira, mas com as características individuais de cada um daquele colaborador, é muito difícil. Então eu falaria para mim, estudo sobre gestão de pessoas para você poder sair de alguns problemas aí. E é uma coisa que muitos empresários, a maioria, até eu, inclusive, no começo nem imaginava, né? Porque quando a gente monta um negócio, a gente é bom em fazer aquilo, na parte operacional. Só que com isso, você tem que ser um pouco assim, de contador, líder, gestão financeira. Vem uma série de funções que você acaba tendo que abraçar
e sair aprendendo na marra. Exato. Realmente seria um ótimo conselho, esse conselho seu aí. Bom, o papo tá muito legal, espero que você esteja gostando. E agora chegou aquele momento que eu tenho certeza que você estava esperando, o nosso quadro Você Sabia? O quadro onde o nosso convidado traz algumas curiosidades estatísticas. E o Alex trouxe algumas estatísticas interessantes para a gente hoje. Uhum. Vamos lá, de acordo com a British Council, apenas 5% dos brasileiros falam inglês fluente. Com uma certa fluência, né? Dizem que de 5 a 7% dos brasileiros conseguem ter uma certa comunicação em inglês, mas somente 2,5% tem uma fluência avançada em inglês, que é muito pouco, muito baixo. Perto, por exemplo, dos nossos vizinhos, né? O Chile chega a 30%, a Argentina 40%, Nossa. Equador, Peru, muito maior do que nós, até países da África têm níveis de fluência do inglês maiores que o nosso. O Brasil está entre os menores do mundo. Não é lógico, a dimensão do nosso país também, né? Mas é muito pouco para um país que precisa se conectar com o mundo. A próxima aqui, né? Pessoas bilíngues ganham até 52% a mais no mercado de trabalho, né? Fonte The Economist. Isso é um fato que a gente vivencia praticamente todo dia. Aquele aluno que chega lá, pô, eu preciso aprender inglês em tanto tempo porque eu perdi uma oportunidade que eu ia ganhar X a mais. Ou o aluno que chega todo feliz, muito obrigado, tal, consegui aquela promoção, vou ganhar o dobro do meu salário. Então, a gente vivencia isso praticamente toda semana na escola, né? Com nossos alunos ou com pessoas que querem ser alunos, porque às vezes a pessoa espera a água bater na bunda para ela saber que ela precisa daquele nível de inglês no currículo para ganhar mais. Eu tenho até um fato curioso, muito legal, que eu recebi semana passada de um aluno, que ele é engenheiro, ele trabalha já na área há algum tempo, recebeu o contato do LinkedIn de uma empresa americana, e falou assim, nós gostamos muito do seu currículo, tem uma vaga para essa área aqui para você, para ele receber 3 vezes mais do que ele recebe hoje. Mas ela falou, como que está seu nível de inglês? Ele falou, estou estudando, tal, estou no nível intermediário. Ela falou assim, quanto tempo você vai chegar no nível avançado? Daqui a mais 6 meses já entro no nível avançado, né, que seria o C1. B1 Plus, C1. Aí ela falou assim, então daqui a 6 meses eu entro em contato contigo. Depois da entrevista, falou com ele. Ele chegou meio triste lá na aula, me explicou e tal. E eu falei, isso aí, você não precisa ficar triste. Porque daqui a 6 meses você vai ter muito mais oportunidades do que você está tendo agora. Então você viu que legal? Mesmo sem você não ter atualizado seu LinkedIn, mas agora você vai atualizar seu LinkedIn, vai colocar ele em inglês também, e daqui a 6 meses nós vamos colocar o inglês avançado aí. E isso é poucas pessoas que têm essa oportunidade de colocar o inglês avançado no seu currículo, né? Então, o diferencial é enorme. Legal. Enorme. E aprender um novo idioma pode retardar doenças cognitivas em até 5 anos. Esse também é um fato muito, muito interessante, que temos alunos, né, da terceira idade, principalmente, que chegam lá, falam que tem familiares com Alzheimer, por exemplo, que eles foram lá procurar para manter, para tentar afastar esse problema, porque quando você aprende um novo idioma, você afasta problemas cognitivos ou de doenças relacionadas ao cérebro, né? Então, quando você aprende um novo idioma, ativa uma parte do cérebro que faz com que você não só atualize a sua mente, mas mantenha ela exercitada, afastando esses problemas cognitivos. Nossa, que legal, gente. Vai anotando aí. Vocês gostaram desse quadro? Esse quadro sempre traz algumas novidades, né? Acompanhe toda semana, que toda semana a gente traz esse quadro Você Sabia? Os nossos convidados são convidados selecionados e são muito competentes nas informações que eles trazem. E agora, seguindo aqui com o nosso papo, Alex, você se lembra da primeira matrícula e como foi esse momento lá atrás, quando você montou a escola? Nós fizemos uma festa, né, de inauguração. Foi muito legal, que foi exatamente no dia do St. Patrick's Day, que é 17 de março. Então, já fizemos uma festa temática de inauguração, né? Chamamos amigos, familiares, convidados. E aí,
foi aparecendo também pessoas, amigos de amigos e tal. E eu já tinha uma equipe montada, treinada. Então, naquele dia lá, nós conseguimos matricular 30 pessoas. 30? Né? Na inauguração? Na inauguração. Que legal. Então, foi algo muito satisfatório, porque muito doido também, porque eu nunca tinha feito uma matrícula. Então, a pessoa vinha, viu, nossa, eu quero começar a aprender, eu quero voltar a fazer inglês, me explica a metodologia e tal. Então, eu ia lá, explicava a metodologia, a pessoa, maravilha, quanto que é, tá? Não, vamos lá. Fazemos o contrato, foi muito rápido, aí voltava pra festa, aí outra pessoa chegava em mim e perguntava como é que funciona, vamos ali na salinha, pô, né? Então, eu e os outros consultores, a gente foi fazendo, aí chegou no final do dia, quer dizer, no outro dia, né, fomos contabilizar 32 matrículas, se não me engano, um pouco mais de 30 matrículas. Caramba, de cara assim? Algo que a gente nunca vai esquecer. Top. E o que você faz hoje na empresa que jamais imaginou que estaria fazendo? Vendas. Você não era um cara do comercial? Não, rapaz. Quando eu morei fora, eu trabalhei bastante com atendimento ao público. Né? Eu trabalhava numa loja, eu virei supervisor, virei gerente da loja e tal. E aí, em um certo momento, eu cansei, né? Eu morei muito tempo fora. Em um certo momento, eu cansei e fui procurar outra coisa para eu fazer. Para eu ganhar mais experiência de vida também, né? Porque eu estava muitos anos no mesmo local. Aí apareceu lá para eu vender, para ser vendedor de Sky, porta a porta, né, oferecendo ótimos ganhos e tal. Eu falei, vou me arriscar nisso aí, né? Tinha que, né, todo engravatado, bonito, e passava, dava os treinamentos. Aí falou, você vai ganhar X por cada venda e tal, né? Daí eu perguntei o salário. Não tem salário. Se você vender, você ganha. Se você não vender, você não ganha. Aí eu falei, eita. Falei, então tem que vender. Pô, daí eu passei uma semana caminhando no frio, andando, procurando, batendo porta a porta. Depois de 3 semanas eu fiz minha primeira venda para uma senhorinha que foi muito legal, muito educada, mas depois que eu fechei essa primeira venda, eu falei assim, pronto, isso aqui não é para mim, não, eu não consigo, é algo que nunca pensei que ia fazer, então não dá, né? Tô aí tentando aí, fechei uma venda só, enquanto o pessoal lá fechava 2, 3 por dia. Eu fiz uma em 3 semanas. O pessoal, não desiste, começa assim e tal. Eu falei, não, mas deixa eu... O custo de vida aqui é muito caro, né? Eu preciso arrumar um negócio que eu tenho um salário. Então, daí, pronto, ali foi minha primeira experiência comercial que eu tive com vendas. Então, depois daquilo, nunca mais me aventurei com vendas. Você não imaginava que hoje você atuaria. E hoje você atua. Sim, porque quando a pessoa vai procurar o idioma... eu não procuro vender, eu procuro saber qual é a melhor forma de ajudá-la. Qual a melhor forma de ajudá-la? Então a pessoa me explica e eu falo, você quer rapidez, velocidade, praticidade? Então eu tenho isso, isso e isso para você. Porque a gente, né, temos vários tipos de cursos também dentro do próprio idioma. E a partir do momento que você entende a necessidade da pessoa, eu consigo moldar um estilo de aula para ela que faça com que ela consiga atingir o seu objetivo em menos tempo. Então, para mim não é vender, é praticamente ajudar a pessoa a fazer com que ela aprenda o inglês em menos tempo possível. Legal, muito bom. Aproveita e passa para o pessoal aqui, não sei se você chegou a passar naquele momento que a gente conversou, o Instagram. Ah, sim. O Instagram. Perfeito. Porque tem muita gente que está ouvindo e é legal. Pessoal, acessem, você que está assistindo, você que está ouvindo, o Instagram da escola. Conheça um pouco mais sobre a metodologia deles, que com certeza vale a pena. Qual que é o Instagram? O nosso Instagram e também Facebook é KNN Idiomas Americana, tudo junto. Lá eles podem ver muito sobre as nossas aulas, os nossos alunos, coisas muito legais também que acontecem no nosso dia a dia e os depoimentos dos nossos alunos e ex-alunos. Então, consegue acompanhar como se fosse ali a janela de casa. Eles podem ver tudo que a gente faz porque a gente posta tudo lá. E é muito, muito gratificante porque os nossos alunos falam que nós somos a escola mais divertida de Americana. Aí, tá vendo? Vale a pena. E vocês por um acaso oferecem algum tipo de cortesia para conhecer a escola? Sim, com certeza. Né? Oferecemos aulas gratuitas e também um curso chamado KNN Express, onde o aluno, em 2 horas, ele vai aprender
a falar inglês, praticamente se virar e ir para uma viagem, não passar fome, em 2 horas nós vamos conseguir ensinar isso para ele, ter um nível básico de inglês com certificado sem custo nenhum. Nossa, que legal. Eu tô precisando. Meu amigo, vamos lá. Hoje eu não falo inglês, gente, mas vocês vão ver, daqui a um tempo eu vou estar aqui falando inglês, vai ter que pôr legenda aqui. Eu vou lá fazer o curso com eles. Let's do it. E, Alex, fala um pouco pra gente o que você mais gosta de fazer lá na escola e o que você menos gosta de fazer, mas agora nós vamos fazer uma brincadeira aqui, hein? Você vai falar inglês. Você vai falar em inglês o que você mais gosta, o que você menos gosta, depois você traduz pra gente. Of course, yeah. Well, let me see. What I most like is teaching, of course, being side of the class, be with the students, see their development and the happiness in their face when they make something great is just amazing, incredible. And the thing that I least like would be the bureaucracy party that we need to deal with papers and systems, be just in front of a computer. Did you understand? More or less. Então pode traduzir, amigão, vamos lá. Não gosta muito de computador, dessa parte mais de administração, não é? Isso, é isso aí. Então eu não gosto dessa parte burocrática. Gosta mais da parte de ensinar, da parte de dar aula. De estar junto com o aluno, ver o seu desenvolvimento, ver a felicidade no rosto deles e a satisfação do aluno estar lá com a gente. Isso é mais gratificante. Top. Tem alguma brincadeira ou alguma coisa que você pode fazer com o pessoal que está assistindo, só para eles poderem entender um pouco do seu processo? Poderia. Se eu tivesse um papel e caneta aqui, seria melhor. Ou um quadro, né? Mas é muito melhor ainda, né? Mas eu posso ajudar você. Eu acredito que você já aprendeu. Você falou 1 ano e meio, né? 1 ano. Então você ficou ali no verbo to be, correto? É. Então as pessoas... isso que normalmente acontece, né? Então eu já sei o processo por trás disso, porque eu já fiz parte desse sistema. Mas as pessoas esquecem do simples, que é perguntar. Pô, você quer comer algo? Você quer beber algo? Você saberia fazer essa pergunta para mim? Chegar, né, no exterior, né, e perguntar por garçom se ele tem tal coisa para beber? Nossa, eu sabia. Do you have? Do you have any drink? Do you have? That's it. Algo assim? Isso aí. Se você for falar que você gostaria de beber algo ou de comer algo... não lembro. Aí usaríamos o would. Então, você usa o would. Por exemplo, eu falo assim, eu gostaria de beber um vinho. Qual que é o verbo beber? Drink. Drink. E vinho? Não lembro. Então, repeat. Wine. Wine. O would é como se fosse o nosso iria. Ele dá aquela formalidade, uma educação melhor pra frase. Então, você falaria assim, eu beberia um vinho agora. Ou eu gostaria de um vinho agora. Então, o like eu gosto, você vai colocar o would antes dele. I would like. Beber? Como que é beber? Drink. I would like drink. Vinho. Só que vinho... Wine. Por favor. I would drink... Nossa, meu Deus, é difícil. I would like to drink wine. Wine. Por favor. Please. That's it. I would like to drink wine, please. Então, se nós ensinarmos a pessoa a colocar as palavras certas no lugar certo, é muito mais simples e eficaz, porque o inglês é considerada a língua mais fácil do mundo para se aprender um novo idioma. Porque, por exemplo, a mesma pergunta que você pode fazer com o do, você perguntar para mim se eu bebo tal coisa. Como que é? Do you drink? Beleza, vamos lá. Do you drink wine? Do you drink wine? Então, a pergunta no presente, né? Você bebe vinho. Se eu for mudar essa mesma pergunta no passado, você bebeu vinho? O que você mudaria? Would. Não. Não? Você bebeu, que é o passado. Então, o do, a gente vai usar no presente. Do you drink? Para o passado, no português, ou várias outras línguas, nós conjugamos os verbos. Eu bebi, você bebeu, eles beberam, nós bebemos,
No inglês, não. Fica o drink lá quietinho. Então é did. A gente só muda o do pelo did. Ah, entendi. É verdade, é isso mesmo. E mesma coisa acontece no futuro. Em vez de eu usar o do pro presente, o did no passado, eu vou usar o will. Legal. Pera aí, só um pouquinho, uma pausa, pessoal. Eu não quero passar vergonha sozinho. Então agora eu vou chamar aqui, é sério, o Adriano vai vir aqui agora, você vai fazer uma com ele. Of course. No, Uma just in frase English pra with gente him. fazer um teste. Yes, of course. A yes. produção, né? Vem cá, Adriano. Come here, my friend, Aí, pessoal, ó. Aqui é tudo no improviso, pra vocês verem como que é. Vou deixar o Adriano aqui fazer um teste. Faz um exercício. So let's go, my friend. Toma. Ó, então você vai perguntar pra mim se eu bebo mesmo estilo que você estava escutando. Pergunta pra mim então se eu bebo cerveja. How can I say cerveja in English? Beer. Beer, beleza. Pode ser. Do you like beer? Pode ser. Yes, I like beer, I love beer. E eu vou mudar a mesma pergunta agora no passado. Você gostava de cerveja? Tá. Que agora você tá vendo eu com um copinho aqui de café e tal, né? Fiquei velho, não sabe se eu parei de beber ou não. Né? Sim. Então você vai mudar o que nessa pergunta? Did Very good. How can I say? you like beer? Or coffee? Yes. I like it so much. A mesma coisa você pode fazer no futuro. Com o mesmo verbo, a mesma palavra, só vai mudar o começo. Would? Will. 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 Aham. Will drink. Will you? Will you. Aí você pode até juntar. Will you? É verdade. Will you? Will you? Very good. Will you drink? É isso, né? Yes. Yes, I will. Let's go. Let's drink with me. Yeah? That's it, man. Thank you. Very good. Tonight, why not? Saiu mais ou menos, né? Oh, ficou ótimo. Eu tô achando que eu vou passar vergonha sozinho aqui, né? Vamos Então, Legal. então, o inglês, cara, ele é muito simples. E as pessoas precisam saber disso. Ele não é só o verbo to be. O verbo to be é só um dos verbos entre as centenas que existem. Mas existem frases fáceis e naturais que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Né? Então, a gente só precisa mostrar para o aluno o quão o inglês é mais fácil. E colocando isso no dia a dia deles, utilizando também o background do aluno, a história dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele trabalha, colocando isso em aula, na prática, ele memoriza melhor. Então, e é justamente disso. Eu gaguejei todo aqui, não sei por quê. Porque quando eu estudei, faz muito tempo. Eu estudei, era 2008, 2009. Esse um ano. E naquela época, eu estudei por uma necessidade, né? Por um emprego. Aí eu vi que parece que não entrava na minha cabeça, sabe? Aí eu parei e nunca mais tive contato com o inglês. Então, qualquer coisa na vida que você não tem contato, você não se apega, você acaba mesmo se Exato. perdendo. Mas, assim, é uma língua muito importante, porque é a língua mundial hoje, né? Universal. Então, a gente... Eu quero viajar pra fora. Como que eu viajo desse jeito, gente? Fala pra mim. Você tem que fazer o curso lá. Até mesmo se você for fazer um cruzeiro aqui no Brasil, você vai precisar de inglês. Olha, tá vendo? Né? Só? E a gente fez um cruzeiro no fim do ano. O Adriano que tava aqui foi junto. Lá, Então, lá você tinha sabe. o cara que arrumava as camas lá, né, Adriano? Ele falava, a gente ficava todo perdido. Ele que acabou conversando com o cara lá. Consegui conversar um pouco. Que bom. Aqui e ali, usando a mímica também, ótimo. Importante se fazer entendível. Essa é a importância da comunicação. Se fazer entendível. E quanto melhor você tem o nível de inglês, mais informações você vai informando e também adquirindo. E aí o seu nível de conhecimento também aumenta. Muito bom. Gente, vocês estão gostando? Tá bem divertido, né? Ó, não vai fazer recorte meu depois, hein, gente? Ficar colocando aí na internet. Agora, a gente vai entrar naquele quadro também que toda semana o pessoal espera. O quadro mais esperado, que é o Na Roda com o Dono. Agora é a hora da verdade. O Alex, ele vai rodar aquela roda que tem 6 temas. Dos 3 vai cair um tema aqui aleatório. E desse tema ele vai ter que extrair algo. Nós vamos discutir sobre o tema que cair. E você que está escutando, né? Você que está aí no Spotify, não sabe quais são os temas. Você não vai conseguir ver a roda. Então eu vou falar para você aqui quais são os temas que estão na roda hoje. O primeiro tema é: quando o aluno quer fluência em 30 dias. Segundo tema, indicação que virou cilada. Terceiro tema, treinar equipe nova e manter o padrão. Quarto, aluno que virou amigo ou funcionário. Quinto, quando o marketing
não converte e o medo bate. E o último tema, o dia em que eu quase desisti ou que ele né, quase desistiu no caso. Então nós vamos colocar a roda agora. Então um desses temas vai cair e nós vamos discutir. O que será que vai cair, hein, Alex? Vamos ver qual vai ser o primeiro tema. Rodando. O dia em que quase desistiu. Nossa, essa é difícil, hein? Porque eu não sou de desistir, eu não desisto de nada. Se eu tenho um plano, um objetivo, eu sempre vou pra frente. Mesmo se der errado. Mas eu quase decidi na pandemia. Na pandemia, chegou um momento lá que cortava o coração, cara. Eu tinha quase 400 alunos antes da pandemia. Chegou a pandemia, eu entrava naquela escola lá sem ninguém, sem nada, as ruas desertas, vazias. E o medo batendo e as contas chegando. E aquele dia eu quase desisti. Naquele momento, né? E como vocês fizeram? Ficou quanto tempo a escola? A escola sem aulas, eu acredito que ficou uns 2 meses sem aulas. Porque aí logo depois a gente já começou a fazer treinamentos para ministrar aula online, ao vivo online. Antes o online era mais fraco, na escola era mais presencial. Sim. Era sempre, o presencial sempre foi o nosso forte, né? O forte, o carro-chefe. Aí hoje nós aprendemos, devido à pandemia, hoje nós aprendemos a dar aulas online ao vivo também. E hoje a escola tem aula ao vivo online e também presencial. Exato. Mas o forte ainda é presencial. Olha, o forte é presencial, sim, mas as aulas online vêm crescendo bastante, principalmente para os idiomas menos procurados, igual o italiano, francês e alemão, porque é difícil ter pessoas que queiram aprender esse idioma. Então, por exemplo, hoje nós temos o Kainin at Home. Então, eu comecei semana passada uma turma de italiano com pessoas do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas e São Paulo. E agora, nesse sábado, vai começar uma outra turma de italiano com pessoas também de vários estados diferentes. Então, a gente está conseguindo chegar mais longe com a mesma qualidade. Entendi. Legal. Muito bom. Uhum. Vamos rodar o nosso segundo tema, então. Vamos lá. Treinar equipe nova e manter o padrão. Isso aí é algo que a gente faz constantemente, porque, por exemplo, um professor ele vem com aquele pensamento, né? Não, o aluno precisa aprender gramática, precisa aprender a escrever para depois falar, ou não tem como o aluno aprender a falar em 1 ano, o aluno tem que estar 4, 5, 6 anos, então ele já, se é um professor experiente, ele já vem com isso na cabeça, então a gente precisa reprogramá-lo, precisamos treiná-lo, e um dos treinamentos que nós fazemos que é muito legal é fazer com que o professor novo ou a equipe nova, ela assista às aulas. Pode ser recepção, comercial, professor. Nós queremos que ele participe das aulas, para ele ver o nosso diferencial, que é fazer com que o aluno fale a toda aula. Top, muito bom. Então vamos agora para o nosso terceiro tema. O aluno que virou amigo ou funcionário. Essa aí é incrível, porque não só eu, como os outros professores, né, nós criamos uma conexão, nós procuramos criar uma conexão com o aluno desde a primeira aula, porque é a partir do background dele, da vida dele, do feedback que ele vai dando para nós, que nós vamos preparando as nossas aulas. E então muitos deles viram amigos, né, amigos mesmo, de ir na casa e tudo. E o mais interessante é agora são 3 ex-alunos que viraram professor. Eu tenho um aluno que entrou lá com 16 anos, sempre falou que tinha um sonho de virar professor, né? Tanto que ele acabou de se formar em pedagogia, e hoje ele é um professor incrível, principalmente de adolescente, pré-adolescente e criança, que foi nosso aluno, foi até o avançado, já estava estudando pedagogia, e falou assim, me ensina a ser professor. Então a gente foi lá, ensinou, pegou na mão. Outra coisa aconteceu com uma outra aluna também, que 2 semanas atrás ela até se despediu de nós, porque ela foi dar aula para o estado, num cargo bem legal. E então esses alunos que a gente consegue fazer com que não só aprendam o idioma, mas criem uma profissão através desse idioma, é muito gratificante.
Nossa, que legal, né? Então você já tem 3. 3 professores que eram alunos. Se desenvolveram tão bem em tão pouco tempo que viraram instrutores e aí depois professores. Muito legal, né, pessoal? Mas a gente já tá chegando ao final. A história do Alex é uma baita história, né? Isso é gestão no peito, é pessoa corajosa que vai com a cara e a coragem e monta uma escola e realiza um sonho, né? Porque ele gosta de ensinar, gosta de ser professor. E aqui a gente aprende várias lições, mas dentre essas lições eu separei 4 tópicos aqui para a gente comentar como um resumo. E você deve ter anotado alguns tópicos aí, mas se não anotou, anote esses 4 tópicos aqui, que são as nossas dicas de ouro. Esse é o nosso último quadro aqui, dicas de ouro. Então, a primeira lição que a gente tira aqui é que a educação, ela transforma, mas a gestão sustenta. A educação transforma, mas sem a gestão, né, a escola dele, por exemplo, talvez não teria o sucesso que tem. Então, assim, a gestão que sustenta o negócio, né, Alex? Exatamente. E o segundo tópico aqui é que parceria entre irmãos pode ser uma força e não uma fraqueza. Tem muitos empresários que têm sócios, né, marido, esposa, irmão, enfim, parentes e tem problemas. É natural, né? Isso depende de cultura, depende de pessoas. Mas nós vimos aqui hoje que eles têm uma parceria forte, porque um respeita o espaço do outro. E eles amam o que fazem, né? Separam as funções, enfim. Então, parceria entre irmãos pode dar certo, sim. Então, se você é sócio do seu irmão, basta apenas vocês conversarem, dividir as tarefas, respeitar um espaço do outro, que com certeza dá certo. Método bom encanta. O método deles aqui você viu que é fantástico. O método da KNN, né? É fantástico, encanta. Mas o atendimento acolhedor, né? Faz totalmente a diferença. E lá, as aulas que eles dão, os professores carismáticos, o jeito da carisma, eles preparam também, personalizam para o aluno, né, algumas situações. Isso, as aulas são de acordo com o feedback que o aluno vai dando para nós. Vocês vão remodelando, ajustando. Porque nós trabalhamos na particularidade de cada aluno. Dentre as facilidades e dificuldades, e aí moldamos as aulas de acordo com cada aluno. Legal. Então, assim, o método encanta, mas o atendimento acolhedor é o que fideliza a escola. O sonho é importante, mas sem rotina, ele não matricula. Ou seja, eles tiveram um sonho e correram atrás. Então, tem muito empreendedor que sonha. Pessoas que trabalham hoje registrado numa empresa, está ali presa, né, na CLT, e a pessoa é boa em alguma coisa, a pessoa tem um sonho, só que ela tem medo, então acaba não avançando. O Alex, ele abandonou, né? Esse foi até uma decisão difícil que ele tomou lá atrás, mas ele veio com tudo. E hoje tá aí, ó, a KNN americana bombando, já na inauguração com 32 matrículas. Olha que show de bola, né, Alex? Então, assim, volte esse vídeo que tem muita coisa legal aqui. E se você quer aprender a falar inglês, qual mais língua? Inglês, alemão? Italiano, espanhol e francês. Olha só, 5 línguas. Exato. Procure a KNN. A KNN tem em todo o Brasil, né? E aqui em Americana fica a do Alex. Exatamente, na rua Fernando de Camargo. Show de bola. Alex, e se você pudesse deixar uma mensagem para quem quer começar um negócio ou um dono de pequena empresa, que mensagem seria? Se a pessoa tem um instinto empreendedor, se ela tem vontade, se ela tem garra, procure algo que ela ame fazer. Procure algo que ela realmente goste, que vai ser uma satisfação a pessoa ir trabalhar. Porque se for fazer algo só pelo dinheiro, talvez não valha a pena. Mas se for fazer algo que a pessoa sinta satisfação de estar lá, de acordar todo dia feliz, porque vai fazer algo que gosta, isso não tem preço. Exatamente. Faça o que você gosta, porque aí você não vai trabalhar, você vai se divertir todos os dias. Show, né? Very good. Alex, eu quero te agradecer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O bate-papo aqui foi bem legal mesmo. Obrigado mesmo de coração.
Que isso, cara, eu que agradeço. Realmente foi muito legal, prazeroso e divertido estar aqui. É um ambiente muito simpático para que nos deixe bem livre e leve. Obrigado aí pela compreensão e pelo convite também. E esse foi mais um episódio do Gestão Sem Gravata, o talk show que fala a língua do dono de empresa e traduz desafios de empreender sem enrolação. E se isso fez sentido para você, já sabe, compartilha com a galera, comenta aqui embaixo, deixa aquele like com o selo de aprovação bilíngue. Quero agradecer a minha equipe, a minha produção, o Vitor, o Adriano, o Bruno que faz as edições pra gente. Agradeço também você pela paciência, pelo carinho. Eu sou Marcelo Melo da Spaces. Já te espero aqui no próximo episódio, hein? Semana que vem às 19 horas. Porque aqui o microfone é aberto, mas a conversa é de dono para dono, com história real, número apertado e decisão na raça. Aqui a gestão é com essência, com identidade e, claro, sem gravata.